Okay, let's go. Eu vou ter que desligar o Instagram, que a gente está com pouca internet, estou usando meu 3G. Quem quiser pode seguir pelo Facebook. A gente está começando no Face da Sinagoga, Centro Cultural Israelita, Knesset Israel. Tudo digital, tudo conectado. Uhum. Vamos? Usar Facebook, usei uma vez, não gostei. Outra geração. Não gostei. Ok, vamos lá. A gente está naquele ciclo que a gente fala sobre um dia mais iluminado, e uma das coisas que a gente faz todos os dias são várias brachot, várias bênçãos ao longo do dia. Então vamos pegar, Bezrat Hashem, os próximos shurim, de forma rápida, pegar algumas ideias sobre as brachot que a gente faz. E o nome do shur que eu dei foi como ter um dia com mais mindfulness, que hoje está bastante na moda, da gente prestar atenção naquilo que a gente faz. A gente está sempre acelerado para fazer o próximo, e a gente esquece de viver o momento. Então, se a gente for ver dentro da estrutura da Torá, nós temos várias coisas que nos facilitam para a gente viver o momento. Só que, às vezes, com o costume, com a rotina, a gente acaba transformando também aquilo que foi feito para se viver o momento em mais uma rotina, em mais algo automático. E um desses conceitos é a brachá. Na época do David HaMelech, ele fez uma contagem do povo judeu. Faça um copo de água, por favor. Obrigado. Uma contagem do povo judeu. Pela Torá, quando a gente vai contar, a gente falou isso ontem à tarde, quando a gente vai contar o povo judeu, a gente não pode contar por cabeça. Nós devemos fazer uma contagem indireta. Na época de Moshe, eles fizeram isso através que cada um me deu uma moeda de meio shekel. Obrigado. Amém. E hoje, quando a gente vai contar o minyan, a gente conta através de um versículo, ou a brachá de Amotzi Lech Min Haaretz. Uma vez eu vi contar o número de versos. Contar as pernas. Então, 2, 4, 6, 8, depois divide por 2. Depois divide por 2. Aí até lá para o cara já perdeu a conta. Tem um livro que era o homem que calculava, famoso, de matemática. Ele contava os camelos, com 2 camelos, e depois dividia por 4. Falou de 5 camelos que está matando uma pata. Ok. Então, o David HaMelech, ele esqueceu dessa halachá, e ele fez uma contagem do povo judeu. Qual é um dos problemas de fazer uma contagem direta? Fazer a contagem direta é uma coisa que eu percebi quando eu saí daqui de sexta-feira à noite. Depois eu entendi melhor essa halachá. Sexta-feira à noite, especialmente logo que a sinagoga abriu, eu perguntava para o segurança, quantos deu hoje? Aí ele falava 300, 400, 421. Qual que era a nossa sensação? Uau, legal, né? Sinagoga cheia, que bom. Mas será que a gente deve medir as pessoas? Se veio uma pessoa, cada Yehudi tem um valor infinito. Claro que é legal, quanto mais gente, melhor. Mas a gente apenas julgar pelo número, isso é algo que não levanta boas energias. Isso traz aquilo que se diz, Ainará, um olho mau. Então a gente não conta quantas pessoas tiveram. Então, depois que eu me toquei disso, eu não pergunto mais, a maioria das vezes, pelo menos, quantas pessoas tinham. A não ser que for algo necessário para saber quantos tinham, etc. Quantas kippot. As kippot, infelizmente, muitos só pegam a kippot depois que entraram na sinagoga. Então, fica difícil. Então, a ideia de contar as pernas, etc., não é, depois de dividir por 2, não é o ideal. O ideal é realmente usar um passo. Então, David HaMelech, ele fez essa contagem. E depois disso, começou uma epidemia. E muitos Yehudim começaram a falecer. Ele fez jejuns, rezou muito para Deus, para que Deus revelasse qual que era a causa espiritual dessa pandemia. E epidemia na época. E aí, Hashem falou para ele, profeticamente, que a cura seria, quer dizer, ele fez a contagem, isso foi a causa, e a cura, a reparação para isso seria através de que todos fizessem, todos os dias, 100 brachot.
E aí tem lá o pasuk, Neuma Gever Hukam Ol, tem o pasuk onde ele se apoia, diz o homem, bom é para o homem, para aquele que ele tem sobre si o jugo divino, e a palavra Ol, Ain, Lamed, 70 mais 30, dá o valor de 100. E daí, então, a gente tem mais um pasuk na Torá, que faz uma alusão a isso, Veatá, ma Hashem Elokecha, Shoel Meimach, Veatá Israel, e agora, povo de Israel, o que Deus pede de você? Que você tema a Deus. Só isso. Só faça tudo que eu mando. Simples. Só faz tudo que eu mando. E aí, então, a palavra ma, o que eu peço de você? A palavra ma não é lida como ma, e sim como meia. Então, lá, nossos sábios explicam para a gente como faz o trocadilho exatamente, mas a ideia é como a gente consegue atingir a reverência e o temor a Deus, atingindo o número de 100 brachot por dia. Então, nós temos aquelas brachot que elas já estão dentro da tefilá, que aí já consegue rapidamente 70 brachot tranquilamente nos dias de semana. Se você pegar a Amidá, são 19, temos 3 Amidot vezes 3. Depois vocês têm as brachot anteriores, posteriores ao Shema, de manhã e de noite. Você já tem a brachá de Baruch Shamar e Shtabach, e aí você já consegue rapidamente 65, 70 brachot tranquilamente. Depois você vai ao banheiro, você faz as brachot da comida, você já está praticamente coberto. Depende quanto você comeu, quando você foi ao banheiro, se você fez alguma outra brachá de algum outro, como a gente vai ver. Mas essa é a introdução para a gente saber que, sem a gente perceber, só a gente seguindo a regra do dia a dia, nós fazemos 100 brachot por dia. E dessa forma, a gente pode, se a gente concentrar em 10% dessas brachot, vamos dizer que 10 das 100 brachot você conseguiu se concentrar, o teu dia já vai ser diferente. Porque a ideia das brachot, número 1, é a gente agradecer, pedir, louvar a Deus por tudo aquilo que a gente faz. Começando, esqueci de falar, as brachot da manhã, quando a gente acorda, Birkot HaShachar, que bom que eu pude acordar, que eu pude levantar, que eu posso me vestir, e assim por diante, são mais 19. Então, você tem aí muitas brachot. Se a gente prestar atenção nelas, o que a gente está fazendo? Trazendo o Kedushá, trazendo santidade, trazendo um sentido para cada movimento da nossa vida. Então, a gente vai, para a gente poder ter um pouco mais de kavaná nessas brachot, vamos estudar um pouquinho o que são essas brachot, de forma geral, não cada uma delas em específico, mas como se dividem os tipos de brachot e quais são os momentos que a gente deve abençoar. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu tinha, acho que talvez 12 anos, a gente fez passeio de família, a gente estava no carro, eu, meus 2 irmãos, meus pais, a gente chegou em Ilhabela. É uma bela viagem, na época acho que demorou umas 5, 6 horas, pegar a balsa. E quando a gente chegou lá, meu pai se lembrou que ele estudou no Rambam, que o Rambam fala que existe uma brachá quando você vê o oceano. Oceano, montanha. Para montanha também tem, mas para o oceano. Ele lembra que ele estudou isso no Rambam. Maimonides, que não é o Shulchan Aruch, mas ele estudou no Maimonides. E aí, ele então decidiu ligar para um rabino. Na época, celular já era uma novidade, e já não era tão fácil até ligar, até conectar, tá longe. E aí a gente ficou lá parado com o carro, todo mundo cansado, todo mundo já exausto, 3 crianças atrás, com certeza, não lembro, mas devíamos estar brigando também. Calor, tá certo? Não lembro se tinha ar-condicionado no carro. Você já está no teu destino, quase lá, mas vai para o carro, não vamos continuar até a gente saber, abrahá. E aí ele ficou, ligou para um, ligou para outro. E no final das contas, a gente fez a brachá sem o nome de Deus. Depois eu vou explicar por que algumas dessas brachot, na realidade, a gente não acaba fazendo elas. Mas eu lembro que pelo menos ficou marcado, o resto da viagem não lembro tanto, mas isso ficou marcado, pelo menos da brachá. Então nós temos vários tipos de brachot, inclusive, por exemplo, se você vê um raio, você escuta um trovão, você vê o arco-íris, coisas que estão no nosso dia a dia, e a gente tem que louvar a Deus por esses fenômenos naturais que tem também. Então, quando a gente faz as brachot de maneira geral, quais são as situações que a gente faz brachá de maneira geral? Vamos lá. Quando come, significa antes ou depois de comer? Antes de comer. Antes e depois. E depois também. Depois também. Quando você vai se aproveitar de alguma coisa. Tirar proveito desse mundo. Você vai tirar proveito desse mundo. O mundo não é um lugar onde a gente fala, o mundo me deve, a mim cabe, eu mereço. E sim, tudo que a gente vai tirar proveito, mesmo cheirar
o bessamim, cheirar as especiarias, não é só no sábado à noite. Qualquer vez que você vai pegar uma especiaria para cheirar, existe a brachá que você faz específica. Você vai tirar proveito desse mundo, a gente abençoa Hashem por eu poder ter esse proveito nesse mundo. O proveito não é só comer, beber, né? É só olhar. Perfeito? Também Tirar proveito de várias formas. Num lugar bonito. Tem uma brachot que também no Sidur está por aí. Sim, sim, claro. Então, essas brachot se chamam Birkat HaNehenin. Significa as brachot de proveito. Esse é o único tipo de brachá que existe? Não. Que mais a gente tem? É quando você vai fazer alguma mitzvah. Ok, muito bom. Birkat HaMitzvot. Muito bom. Botar uma mezuzá, alguma coisa assim. Perfeito. Que outro tipo? Brachá, aí não é brachá, aí é um pedido. Tfilat Haderech, ele tem o Baruch Atah, mas ele é mais um pedido. Ok? Então nós temos as brachot, que são de Shevach ve'odayah, que significa de louvor e agradecimento a Deus. Por exemplo, a gente, Baruch Atah Hashem Yotzer HaMeorot. Bendito és tu, Hashem, que cria as luminárias. Na verdade, não estou agora necessariamente embaixo do sol, aproveitando do sol da lua. Eu estou louvando a Deus que ele criou a luminária. Então não é uma brachá específica, poxa, que bom que agora eu estou tomando sol. E sim uma brachá de louvor à grandeza de Hashem. Certo? Dúvidas? Então temos brachot de agradecimento, temos brachot de louvor, por exemplo, as primeiras 3 da Amidah. Olha, Baruch Atah Hashem, Mechayeh Metim. Deus, você é grande, você ressuscita os mortos. A gente só vai, de fato, fazer essa brachá como algo imediato. Quando o Mashiach chegar, vai ter essa brachá. Baruch Atah Hashem, Mechayeh Metim. Hoje a gente fala como louvor. Olha, Deus é grande, que ele é até capaz de ressuscitar os mortos. Então, isso são brachot de louvor. Temos as brachot, esqueci de falar, mas está ligado com isso, que é a brachot de agradecimento, que é brachá odayah, falei, shevach ve'odayah, louvor e agradecimento. Agradecimento são as últimas 3, por exemplo, da Amidah. Obrigado, Hashem. Atov Shimcha, aquele que é bom. Obrigado por me fazer o bem. E nós temos as brachot ligadas com as mitzvot e as brachot ligadas com o proveito que a gente tira desse mundo. Dúvidas? Qualquer momento, né? Qualquer momento que você pode fazer as brachot, depende qual. Eu não posso agradecer a Deus pela comida se eu não comi. Então, depende qual brachá eu posso fazer a qualquer momento. A brachá, na verdade, precisa ser feita imediatamente, que é uma das regras, imediatamente antes do acontecimento. Então, se eu vou colocar o tefilim, logo antes de colocar o tefilim, já estou com ele armado aqui na mão, pronto para apertar, aí eu faço a brachá. Eu estou pronto para mezuzá, pronto para colocar na parede, tá? Já tirei a dupla face, está pronto para colocar, faço a brachá e logo eu coloco. Então, não é a qualquer momento, tem que ser a brachá logo antes daquilo que você vai... Não? Então, a do cheiro é um bom exemplo. A brachá do cheiro. Então, vamos ver quais coisas do cheiro tem alguns detalhes, alguns tipos de coisas que você não faz. Brachá, por exemplo, um desodorante, algo que foi feito, ou aquele spray que você coloca para tirar um mau cheiro do banheiro, etc. Então, não foi feito para você tirar proveito do cheiro, é mais para combater o mau cheiro, e assim por diante. Então, tem cada uma dessas situações, tem vários detalhes quando a gente faz a brachá, se a gente faz a brachá ou não. Dúvidas por enquanto? Ok? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro com a tradução. A gente começou a falar essa semana, à tarde, a gente estava falando o que a gente deve pensar, a gente falou no domingo de manhã, o que a gente deve pensar na hora que a gente fala Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Vamos ver a tradução. O que quer dizer Baruch? Bendito, abençoado. Atah? Você. Hashem? Você masculino. Você masculino, boa, ok. Você masculino, Deus. E Elokeinu? Elokeinu, nosso Deus. Não é redundante? Hashem, Elokeinu. Não é a mesma coisa? Não. Hashem é o nome que não pode falar. E Elokeinu pode falar? Elo. Um rei pode falar? À toa? Não. Não, na brachá. Você está dizendo que o Hashem... Aí tá. Então, agora entendi o que você falou. O Hashem, na verdade, é o tetragrama. Ele se escreve muitas vezes com Yud Kei Vav Kei. A gente não fala o nome. E a gente pronuncia ele com
Aleph, Dalet, Nun e depois o Yud. A gente fala Adov, certo? Cada nome de Hashem é um adjetivo. Dependendo do que eu quero invocar naquele momento, se é bondade, severidade, os Chachamim colocam nomes diferentes que aparecem na Tfilá. Shakai, Tzvaot, Elokim, Kel, Yud Kei Vav Kei, Aleph Dalet, e assim por diante. Depende do que a gente está manifestando naquele momento e qual atributo divino a gente quer invocar naquele momento. Então, quando a gente fala Baruch Atah Hashem, esse Hashem tem duas kavanot, dois pensamentos. Na hora que a gente fala Brachá, quem sabe a partir de hoje a gente presta um pouco mais de atenção na hora que a gente faz a Brachá, e faz, né? Aquele lá, Moshe Minares, quem já viu o vídeo, Moshe Minares já antes do Ares já engoliu a Halá. Então, qual que é o pensamento? Então, quando a gente fala Hashem, Adon em hebraico, quer dizer Adon, olá, mas é Adon? Senhor, mestre. Adon significa patrão. Então, nessa hora, você tem que lembrar que Hashem é nosso mestre, Hashem é nosso patrão. Ele é o chefe. A palavra Yud Kei Vav Kei, na tradução no português, você tem aquela religião que se chama Testemunhos de, só para ter uma ideia, essa seria a tradução do nome Yud Kei Vav Kei. Não é a tradução, seria como se fosse esse nome em português. Né? A pronúncia, talvez. Mas o que significa essa palavra Yud Kei Vav Kei? É uma palavra. A palavra é Yud Rové. O que quer dizer Huayá, Huové, Huiê? Rové significa ele é. Hayá, ele foi. Iê, ele será. Então, a palavra Yud Kei Vav Kei significa o seguinte: a letra Yud, que ela conjuga o verbo como algo constante, Rové, existe. Ou seja, eterno. Hashem existe o tempo todo. Yud, ele às vezes dá a conjugação do futuro, será, Yeler, Yochal, no hebraico, ou Yud, dependendo do lugar, ele é algo constante. Então, Yud Kei Vav Kei significa Hashem, ele constantemente existe. Isso é a tradução, esse é o significado mais simples do nome Yud Kei Vav Kei. Então, toda vez que a gente fala Baruch Atah Hashem, o que tem que pensar? Nosso patrão, nosso chefe e eterno. Na hora que a gente fala Hashem. Eloqueino é nosso Deus. Adoneino também é nosso Deus. Qual a diferença de Eloquim, o nome Eloquim, para os outros nomes? Então, o nome Eloquim está ligado à justiça. Por quê? Porque Eloquim, o radical da palavra é o Aleph Lamed. A gente não pronuncia, a gente fala Kel. A palavra Kel é um atributo de força. Força. Kel, tem um passuco que diz Eli Haaretz Lakar. Elei Haaretz, que significa força. Então, Eloquim é aquele que tem a força nos mundos superiores e os mundos inferiores. Eloquim é aquele que tem a força, aquele que pode, a força nos mundos superiores e inferiores. Melech HaOlam, rei do universo. Agora, quais brachot você faz? Asher, Kitchal, Mitzvotav, quais você não faz? Porque muitas vezes eu pego alguém vai fazer um lechaim e fala, olha, fala comigo, Baruch Atah Hashem, aí ele, conheço já, Asher Kitchal, Mitzvotav, Besivam. Asher Kidishanu é quando você nos santificou, que você nos santificou com as suas mitzvot. É mitzvah beber água? Não tem mitzvah em beber água. Tem mitzvah em fazer kiddush. Então, Asher Kidishan mitzvotav, beratzaban. Tem mitzvah em netlat yadayim. Tem mitzvah no tefilin. Tem mitzvah no mezuzah. Tem mitzvah em acender a vela. Beber a água não é uma mitzvah. Então, você tira o Asher Kidishan mitzvotav betziban. Você só fala aqui no Melech HaOlam, e aí você fala o tema que você está, se é Borei Pri Ha'etz, Borei Pri Adamah, o fruto da terra, o fruto da árvore, e assim por diante. Hamotzi. Então, isso é talvez o mais difícil. E aqui vale a pena aprender daquele vídeo da diferença entre os Ashkenazim e os Faradim, como que se faz uma brachá, que realmente, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam. Pensar em cada palavra, é muita coisa para pensar. Abençoado és tu, Hashem. O que é Hashem? Adon. O que a gente falou que é Adon? Senhor, patrão, e Yud Kei Vav Kei. Se lê, se escreve muitas vezes com Yud Kei Vav Kei. Eterno. Eterno, ou seja, pensar naquele momento que Hashem, a questão de tempo, né? Hashem foi, será. A gente traduz isso como eterno. Eloqueino, força. Deus tem a força nos mundos superiores e inferiores.
Melech haolam, rei do universo. E aí eu penso, uau, bendito és tu, Hashem. Grande, né? Um negócio potente. Pensar nisso. Aí a gente fala, Borei Pri Adamá, por exemplo, aquele que cria o fruto da terra. Será que dá para a gente 100 vezes no dia ter essa meditação? Hã? Então, a grande dificuldade é porque a Hashem ele programou nosso cérebro para aquilo que a gente faz muitas vezes, isso se torna uma rotina. A Hashem fez isso. Então, senão, toda vez que você fosse mexer o braço, você ia parar para pensar como que eu mexo o braço. A Hashem fez que tudo se torna rotina. E a dificuldade é a gente tentar prestar atenção e fazer isso, como eu falei antes no início, com mindfulness. Você está presente naquele momento. Então, se você vai comer, em vez de você engolir a comida, você vai fazer a brachá. Ah, bom, depois que me acostumo, eu faço blá, 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 então não mudou nada. A brachá não te mudou nada. Você fez a brachá, também virou rotina, engoliu, não prestou atenção. A ideia da brachá é você, uau, obrigado, Hashem, que eu posso desfrutar desse cheiro, se for. Obrigado, Hashem, que eu posso desfrutar dessa fruta. E aí você para e pensa, uau, olha a cor da fruta, olha como Hashem ele fez, não é possível, né? Tem um caroço. Você começa a meditar em Hashem, e na hora que você vai comer uma simples maçã, você já se conectou com Hashem de uma forma completamente diferente. Dá para fazer isso? É viável? Naqueles 10% que estava falando. Não, comecei com 10%. 10% dá 10% das brachot. São 100 por dia, em média. 10% dá. Uma que eu tento fazer, eu comentei há um tempo, eu tenho o meu Rosh Hashivá, o professor-chefe da Yeshiva onde eu estudei no Canadá, ele infelizmente está muito doente. E ele fez uma campanha pedindo, ele estava com muita dificuldade nas questões fisiológicas, ele pediu então para que todo mundo melhorasse na brachá do Asher Yatzar, que é aquela brachá que hoje tem aquele cartaz em muitos lugares, que a gente agradece a Deus pelo bom funcionamento do nosso corpo, da gestão e etc. E desde então eu tento, especialmente tem aqui o cartazinho que o Moishe fez questão de colocar aqui na saída do banheiro, de você parar realmente, tentar prestar atenção nessa brachá. Obrigado, Hashem, pelo meu bom funcionamento do meu corpo. E a gente fala, todos os órgãos do meu corpo. Quem não quer essa brachá, que a gente possa estar saudável. Então, essa brachá é uma brachá muito importante e, por exemplo, é uma que a gente pode começar por ela. Bom, essa aqui eu vou prestar atenção. Que a gente tem um interesse, digamos assim, maior. Eu quero estar saudável, eu quero que tudo funcione. Então, essa é uma campanha interessante, talvez mais fácil para alguns de começarem. Toda vez que você sai do banheiro, você faz essa brachá. Se alguém não tem esse cartaz, quer esse cartaz, eu tenho aí na minha sala vários deles. Outro cartaz que eu tenho, quem quiser, quem está ouvindo também, eu tenho bastante. No Rio de Janeiro, minha cunhada, ela fez um posterzinho dos dois lados das brachot da manhã, Birkot HaShachar. Em vez de você ter que se dar o grande trabalho de abrir o Sidur, então você coloca um imã na geladeira, e aí você coloca lá esse cartaz, e você tem lá as Birkot HaShachar. Tem um em português e em hebraico. Então, quem quiser, também é algo fantástico para a gente começar o nosso dia, ainda antes de vir para a sinagoga. Você agradece a Deus por cada movimento que a gente fez. Saiu da cama, colocou o cinto, colocou o sapato, pude me levantar, eu saí da prisão, abri os olhos, cada detalhe eu pude respirar. Cada uma dessas coisas a gente está agradecendo a Deus por eu acordar homem. Se eu sou homem, acordar homem. Às vezes alguém vai dormir homem e acorda diferente. Então, você tem que agradecer por isso. Que você, Baruch Hashem, é um judeu e assim por diante. Ou seja, a gente agradece pelo mero fato, eu fiz a brincadeira, mas pelo mero fato de quem eu sou. Obrigado por eu nascer, obrigado por eu existir, e obrigado pela oportunidade que a Hashem me deu de fazer mitzvot, obrigado pela oportunidade de eu ser um homem que eu tenho mais mitzvot, obrigado por eu ser um yudi, que eu tenho mais mitzvot, obrigado por não ser um escravo, que eu tenho mais mitzvot e assim por diante. Cada detalhe da nossa vida, a gente está descrevendo e a gente está lendo. Tomara a gente pudesse realmente prestar atenção. Tomar um remédio. Tomar um remédio. Tomar um remédio é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. A verdade é o seguinte, sobre remédio, se o remédio ele tem um bom sabor, então você tem um proveito imediato. Então você tem que fazer a brachá. Se ele não tem um sabor, o teu proveito não é imediato. Ele é posterior. Então ele se inclui nas outras brachot que a gente faz. Obrigado a gente pede saúde na Midá, ou a Asher Yatzar que a gente faz, mas você só pode fazer uma brachá para algo que você tem o proveito imediato, ou que é um louvor a Deus. O Maimônides, ele traz, se não me engano, não sei se é lá que eu vi, mas não é uma brachá, mas como se fosse um pedido. Eu já vi gente que faz, Hashem, ajude que esse remédio seja, a brachá vem do Senhor, a cura vem de você,
sei que a gente tem que ter a Kavanah, não sei como ele sabe. Ter a Kavanah, ter a intenção que o remédio, eu estou tomando porque é isso que Hashem colocou na natureza, que através disso vai vir a minha cura. Mas a cura realmente vem de você, Hashem. Eu peço que através desse remédio seja a minha cura. A minha cura, meu bom funcionamento, e assim por diante. Mas não tem uma brachá específica, a não ser que você tenha um prazer imediato. Pelo contrário, os remédios normalmente são amargos, e eles fazem de tal forma para que pelo menos não seja tão amargo. Coloca numa pílula, coloca numa cápsula, para você não sentir, porque realmente, normalmente os remédios são amargos. Por isso não tem uma brachá específica. Estava falando outra coisa antes? Quando tem remédio para alguma coisa, já está bom, né? Se tem remédio, Baruch Hashem, tá certo? Sim, mas a questão da brachá tem que ser uma coisa que você tem um prazer imediato. Então, você tem o benefício imediato. O benefício do remédio normalmente não é imediato. Não tem remédio que é imediato. No mínimo vai demorar alguns segundos. Então, para que você faça a brachá, tem que ter um prazer imediato. Porque a ideia do louvor a Deus é, uau, que bom que eu posso comer. Então, a motividade minária, se eu como imediatamente. Eu não posso, inclusive, demorar da hora que eu fiz a brachá para fazer a mitzvah, para tomar e etc. A brachá é um louvor que tem que vir realmente do coração. Na hora que eu tomo o remédio, obrigado, toma aquele xarope horrível. Obrigado, Hashem. Não cabe. Então, aqui talvez engrandece um pouco a ideia da brachá. A brachá realmente tem que ser um agradecimento de coração. Os sábios não colocaram a brachá para alguma coisa que você não pode ter o proveito. Mas eu vou tirar proveito disso no futuro. É bom, estou tomando remédio, vou me curar. Você não tem como fazer com o coração pleno. Obrigado, Hashem. Obrigado, Hashem, por quê? Depois. Então, você já inclui na outra brachá. Obrigado, Hashem, que você traz a cura, o bom funcionamento do corpo e assim por diante. Esse livro de Jardim de los Milagres diz que tem que agradecer também a coisa ruim. Sim, perfeito. Inclusive, para isso, tem uma brachá. Quando a gente escuta, Deus nos livre, a má notícia que alguém faleceu, tem uma brachá que a gente fala, Baruch Atah Hashem, Dayan Haemet, que Deus ele é o juiz da justiça. Agora, a brachá com o nome de Deus, só os indutados que fazem, e a brachá sem o nome de Deus, quando você escuta falar de fulano que faleceu, você fala Baruch Dayan Haemet, bendito o juiz da verdade. No livro esse diz que o rabino que escreveu disse que uma pessoa que tinha aquela palavra, ou sei que não se pode falar, Sim. disse que lhe ensinou a ele a agradecer por isso, e ele se curou de forma milagrosa. Bonito. Por agradecer. Para aprender a agradecer. Sim. Quer falar alguma coisa? Não esqueci agora o que eu ia falar. A pessoa que está aqui nos olhos, que você falou de cada uma característica, tem alguma coisa a ver com os 72 nomes? A princípio, não. Não, assim, o nome, não é um nome de 72 letras. É um nome, digamos assim, mas a gente não tem acesso a esse nome, digamos assim, no dia a dia. No dia a dia a gente tem os nomes, os 7 nomes que são chamados que não se pode apagar, ou seja, quando a gente escreve esses nomes, você não pode apagar, você não pode desprezar, e são os nomes mais comuns que a gente tem dentro da nossa reza, que eu falei, Kel, Shakai, Elohim, Yud-Kei Vav-Kei, Aleph, Dalet, Svaot, assim por diante. Aí vai entrar em outro assunto. Não quero fugir. Ok. Lembrei que eu ia falar. A gente tem a brachá mais difícil da gente explicar ou entender, que é aquela brachá que a gente agradece por não nos ter feito mulher, que parece muito machista e etc. Então, misógino? Okay. Eu acho ao contrário. Rabino, eu acho ao contrário. Não tem a brachá, a mulher fala, alguns falam, depende do costume, que a mulher fala She'asani Kisono, você fez conforme a sua vontade. Então, a explicação cômica dela, só um minutinho, diz que o homem não é capaz nem de dizer o que Hashem lhe fez. Eu sei o que ele não me fez, o que eu sou, não sei ainda. Eu não sou mulher, mas o homem não é capaz de reconhecer, etc. É só a brincadeira. Não, mas eu lembrei disso porque a ideia de que quando a gente só faz uma brachá, quando realmente a gente tem aquilo nas nossas mãos, a gente pode agradecer por algo. Eu não tenho como agradecer que me fez. Eu sei, pelo menos eu estou feliz porque ele não me fez de outra forma. Então a ideia é que assim, que as brachot tem que ter o efeito realmente imediato, certo? Só para não deixar em branco, eu já dei vários shurim a respeito.
como é difícil realmente entender essa brachá, mas a explicação mais simples, realmente, a gente agradece a Deus pelo fato que a gente tem mais mitzvot. Inclusive, se você olhar essas últimas três, depende do qual costume se segue, mas essas três brachot, que Hashem não me fez mulher, não me fez escravo e não me fez um não-judeu, um gentil, essas três têm em comum a ideia de que o escravo ele tem menos mitzvot. Antigamente, quando tinha escravo, ele se tornava judeu, só que ele era isento das mitzvot positivas ligadas ao tempo, igual a mulher, porque ele tem que trabalhar. Então, não me fez escravo não é apenas quando me fez livre. A ideia de não me fez escravo é a ideia que Hashem não me diminuiu o número de mitzvot, eu tenho mais mitzvot para cumprir. Então, essa ideia não é pejorativa de forma nenhuma, tanto é que em Bereshit Deus fala que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Então, se a gente estivesse diminuindo, fosse essa ideia que se diz por aí machista, etc., a gente nunca poderia falar mal da própria imagem de Deus. O homem e a mulher, ambos foram criados à imagem de Deus. Bom. Ok. Uma das... de todas as brachot que nós falamos, de todos os tipos de brachot, só existe uma brachá que ela tem origem bíblica, que é a brachá do Birkat Hamazon. O único lugar que a Torá fala sobre brachá, a Torá fala ve'achalta, você vai comer, ve'savata, você vai se satisfazer, o verachta, você vai agradecer, você vai abençoar a Deus. Essa é a única brachá que consta uma alusão a ela na Torá. O que significa comer? A Torá fala para a gente em outros lugares, a comida do homem é o pão. O pão é o alimento do homem. Então se refere a pão. Se você comeu o pão e se satisfez do pão, você tem a obrigação bíblica de fazer o Birkat Hamazon. Infelizmente, muita gente nem conhece o Birkat Hamazon. A gente conhece outras coisas porque às vezes na rotina da sinagoga você não tem o Birkat Hamazon. A gente sabe do Amotzi, sabe do Kiddush, mas fazer o Birkat Hamazon é essencial. Mais do que, por exemplo, Netilat Yadayim. Mais do que, talvez até, mais do que é difícil falar mais, que não é para a gente colocar importância e fazer o que eu faço ou o que eu não faço. Mas, assim, por exemplo, a Brachá de Netilat Yadayim, o ritual de Netilat Yadayim é dos sábios. O ritual de se acender as velas do Shabbat é dos sábios. Fazer o Birkat Hamazon é da Torá. Então, é muito importante saber fazer o Birkat Hamazon. Ele tem no Sidur, tem transliterado, etc. Então, essa é a única Brachá. Chegaram os sábios e falaram, peraí, Deus falou para a gente agradecer depois que a gente come pão e a gente satisfez. Vamos fazer o seguinte, eu não sei quanto que cada um come para ficar satisfeito. Às vezes a pessoa pode comer um pouquinho. Então vamos colocar uma quantidade mínima. Se a pessoa comeu o equivalente a 27 centímetros cúbicos de pão, digo pão que tem aqueles pães que são feitos daquela gambiarra do Maisonot, outra hora a gente fala, mas que significa mais ou menos o tamanho de uma caixinha de fósforo. Você comeu isso de pão, você já tem que fazer o Birkat Hamazon. Depois eles falam, peraí, por que eu preciso esperar comer para agradecer? Eu preciso pedir para comer. Já vou agradecer antes de eu começar. E aí eles falaram para a gente que todo aquele que desfruta desse mundo sem antes fazer uma brachá, era como alguém fazia um sacrilégio. É como alguém fosse até o templo, pegasse um objeto de lá e levasse embora. Ou profanasse ele. Tudo que está no mundo pertence a Kadosh Baruch Hu. Então, antes de eu usar, antes de eu tirar benefício, minimamente eu peço licença. E por isso, então, a gente faz as brachot. A gente agradece, é a primeira brachá da Torá, e a gente pede ainda, antes da gente começar, a gente pede a licença para a gente poder usar e se beneficiar daquilo. E aí eles falaram, bom, não é só isso. Tem várias coisas que a gente pode agradecer. Não é só comida. A gente pode agradecer para várias situações. A gente pode pedir. E aí se desenvolveram as várias e diversas brachot, que até determinado tempo não haviam essas brachot de forma formal, como eu falei, a evolução de David Amelach, de fazer 100 por dia. Depois se teve os sábios que instituíram, por exemplo, a Amidá. Essas brachot, elas foram se desenvolvendo, digamos assim, ao longo das épocas com os sábios. E eles criaram, digamos assim, certos modelos. Antes disso, era simplesmente uma conversa. Você esperaria que, naturalmente, alguém antes de beber ia falar, obrigado, Deus, pela bebida. Obrigado, Deus, que eu pude comer. Obrigado que eu acordei. Mas os sábios viram que as pessoas perderam a maneira adequada de se falar, de conversar com Deus. Eles, então, instituíram essas brachot. Um detalhe interessante,
que as pessoas perguntam por que tem vários tipos de sidurim. Se os sábios fizeram sidur, deveria ter um único. Demorou mais de 1000 anos do momento que eles fizeram o texto, compilaram o texto do sidur, até que os primeiros sidurim passaram a serem escritos. Assim como quando Deus deu a Torá, tem a Torá escrita e a Torá oral. A Torá oral só foi escrita acho que 800, quase 1000 anos depois de que ela foi dada. Qual é a questão de você passar isso oralmente? Por que quem fez o sidur não escreveu o sidur? Porque a ideia é que quando você passa a escrever, aquilo se torna muito formal e se torna mecânico. A hora que já está escrito, aquilo está acabado. A Mishnah originalmente não foi escrita para que aquilo não seja algo mecânico, que seja algo que teu pai ensinou para você, teu pai falava com um tom diferente, teu pai falava com aquele carinho diferente, e aí você passa aquela tradição de maneira muito mais pessoal. A partir do momento que a Mishnah foi escrita, por que ela foi escrita? Bom, porque iria se esquecer. Então, se escreveu. Você tem uma desvantagem. Aquilo se tornou muito... Aquilo está acabado. Assim também com o Sidur. Originalmente, a ideia era que as pessoas mantivessem o espírito original de rezar para Deus de forma espontânea. Bom, mas aí as pessoas começaram a perder a linguagem. Então, vamos estabelecer uma linguagem. Mas dentro dessa linguagem, a gente, entre aspas, deixou uma margem para que você não leia nesse Sidur, para que você fala com o seu coração. Bom, aí chegou um tempo onde cada um falava de um jeito, cada um... Aí ia se perder a Amidá. Então, se escreveu a Amidá. Então, a gente não pode perder a ideia original. Hoje nós temos, que bom que a gente tem o Sidur, senão a gente já não teria mais nada. Mas o ideal seria que não tivéssemos o Sidur, quer dizer, pelo menos originalmente, para a gente poder rezar com a Kavaná. Hoje eu sou obrigado a olhar no Sidur. Caso contrário, se eu fechar o olho, eu falei outro dia, originalmente na Alahá, para fazer a Amidá, deveria se fazer de olho fechado ou com o Sidur na cara. Hoje o risco que você fizer isso, você vai adormecer no meio da Amidá. A gente fica acordado até tarde, antigamente, o sol se pôs, a turma ia dormir. Vai ficar gastando vela. Hoje é eletricidade, deixa lá ligado, não sei o quê, você fica lá até tarde da noite. Então, mas a gente não pode esquecer que mesmo que eu estou de olho aberto, olhando para o Sidur na hora da Amidá, eu deveria tentar conseguir a concentração, igual que alguém que fechou os olhos, como a gente faz no Shema, que eu não estou prestando atenção em mais nada, a não ser na Amidá. Então, a dificuldade é realmente a gente tentar com que essas brachot, vamos começar com o desafio dos 10% das brachot, que não sejam de formas mecânicas e automáticas. A ideia delas é para que a gente possa se conectar com Hashem em qualquer momento da nossa vida. A gente está desfrutando do mundo o tempo todo e a cada momento a gente se conscientiza. Não. Nem cheirar eu posso sem fazer uma brachá. Muito mais comer, muito mais se levantar, ir ao banheiro. Tudo isso eu preciso agradecer a Hashem. E dessa forma, a nossa vida, o nosso dia inteiro, para dormir a gente tem brachá. Antes de dormir, você pede para Deus que você tenha um bom sono. E dessa forma, todas as 24 horas do nosso dia estão repletas, estão plenas, estão com sentido, e a gente tem um dia mais iluminado, se Deus quiser. Dúvidas?